profecias estão se cumprindo. Vocês acreditam que essa semana uma deputada lá do Rio Grande do Norte apresentou um projeto proibindo o pastor, quando fizer casamento, de falar a seguinte frase: eu vos declaro marido e mulher. Se for aprovado o projeto dessa deputada, que não vai ser, que nós não vamos deixar, quando eu fizer o casamento, a pastora Maria Cristina, que está no Código Civil, pelo Código Civil, eu tenho que falar no final do casamento: eu vos declaro marido e mulher. Agora querem proibir da gente falar isso. Hoje já tem mais de 70 tipos de pessoas que se autodenominam. Eu vi essa semana um cara que decepou os dedos. Ele tem tatuagem por todo o corpo. Ele fez 2 chifres nele mesmo, porque ele se identifica como um extraterrestre. E ele quer ser conhecido como um extraterrestre. Estamos chegando no fim do mundo ou não estamos, irmão? Estamos. Ainda bem que a gente tem Jesus. E pode vir o que vier, nossa fé é inabalável. Mas Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, fala do fim. E a Bíblia diz o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Diga assim: melhor é o fim do que o início. Você já comeu aquele doce maravilhoso que você gosta? Aquele pudim com calda, aquela comida maravilhosa. E aí começa a chegar o fim. E você está comendo bem devagarzinho, para não acabar. Você está até guardando, degustando. Aí chega um abençoado e fala: dá esse último pedacinho para mim. Ah, não, pelo amor de Deus, por que você não pediu no começo? O finzinho parece que é o mais gostoso. A Bíblia está falando aqui sobre o fim de algumas coisas, de umas situações. Há pessoas que realizam tanto durante a vida, mas o fim delas é ruim. Há pessoas que são fiéis a Deus por tanto tempo, mas o final delas é um fim que denigre, é um fim que a imagem da pessoa, ou aquilo que ela construiu durante toda a vida. Tem gente que tem um relacionamento familiar durante tanto tempo, mas o fim é tão ruim. Tem pessoas que são crentes por tanto tempo, mas o final deles é triste. Por isso a Bíblia diz que o fim, quando nós temos a bênção de Deus, ele é melhor do que o início. Não sou eu que estou dizendo. O início seu pode ter sido meio atrapalhado, o meio pode ser meio enroscado, mas eu quero dizer a você e declarar em nome de Jesus que o fim vai ser melhor. Ah, pastor, o começo do ano foi terrível, o meio foi difícil, mas estamos chegando ao fim, declarando: até aqui o Senhor nos ajudou e a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Tudo na vida é uma questão de ponto de vista. Eu posso mostrar esse copo para você, e alguns dizem assim: o copo está meio vazio. O outro pode olhar e falar: esse copo está meio cheio. Tudo na vida, irmãos, é uma questão de ponto de vista. Nós temos um ponto de vista. O seu ponto de vista, o meu, é o ponto de uma única vista. Só Deus, através de um único ponto, pode ver infinitos pontos de vista. Quando Deus olha para você, Ele vê o início, Ele vê o meio e Ele vê o fim. A Bíblia diz, irmãos, que para Deus não há o tempo. O que para nós é hoje, amanhã, a Bíblia diz que de eternidade em eternidade, Ele é Deus. Jesus era o Cordeiro que estava morto desde a fundação do mundo. Quando Deus fundou o mundo, Ele já criou um plano de salvação, e Jesus já havia morrido. Deus primeiro termina, para depois Ele começar. Deus terminou esta igreja aqui. Esta igreja que estamos construindo, irmãos, no plano de Deus, ela já está terminada. Ela já é uma igreja linda, grande. Aqui tem um salão para 1000 pessoas. Essa igreja já está lotada lá. Nós vamos ter a possibilidade de fazer 2 cultos, irmãos. 500 pessoas nesse auditório e mais 1000 no outro. Telão aqui transmitindo 2 cultos ao mesmo tempo. O hall de entrada, os banheiros, os 3 andares. Olha que coisa maravilhosa. Aí encheu aquele culto. Agora vem para cá. E eu vou dizer uma coisa para você. Começar. Quando Deus olhou, Ele viu o ano de 2022. E Ele disse: eu já vi uma igreja terminada. Pronta, bonita, linda, abençoada, cheia de gente. Povo abençoado, servindo a Deus, recebendo novos membros. Aí Deus pega 2022
E ele volta para 1964. Ele diz: agora eu preciso fazer nascer um menino aqui em Ourinhos, que vai para Sorocaba aos 13 anos, e vai começar uma igreja em 1990, e que vai chegar em 2022 pastor dessa igreja. E Deus olha para mim e diz: agora você vai nascer em Ourinhos, porque em 2022 eu preciso que você esteja cuidando de uma igreja. Deus já terminou o projeto na tua vida. Deus não está... Deus, por favor, Senhor, faz logo esse rascunho do projeto de vida, que eu preciso apresentar o plano de Deus. A Bíblia diz que antes que os meus ossos se formassem, Deus já me conhecia pelo nome. Antes que os teus ossos no ventre da tua mãe se formassem, Deus já te chamava pelo nome. Todos os meus dias, diz o salmista, já estavam escritos na tua palavra. Quando eu entendo isso, irmãos, eu entendo que a minha vida é um propósito de Deus. Pastor, então é uma predestinação? Não, Deus escreveu para nós uma história. Nós temos o poder de aceitar ou não, temos o livre-arbítrio. Eu posso não aceitar, dizer: não, eu não quero ser o que Deus fez para mim. Eu vou sofrer, eu vou estar fora do propósito. A nossa fundadora, agora em 2023, vai completar 100 anos no mundo. A Aimee McPherson, quando ela tinha seus 18, 19 anos, se casou com um missionário, foi para a China, teve filhos, ele morreu de alguma doença, malária. Ela voltou para os Estados Unidos. Ela disse: eu não quero ser pastora, eu vou cuidar da minha família. E ela se afastou do ministério. E ela ficou muito enferma, numa cama, prestes a morrer, desenganada dos médicos, jovem ainda. Nossa fundadora viveu 53 anos de idade. E ela conta no seu livro autobiográfico, aquela mulher, na década de 20, o mundo passava pela pior pandemia que já existiu. Coronavírus no Brasil, infelizmente, matou próximo de 600 mil pessoas. Em 1918, a gripe espanhola matou no mundo mais de 100 milhões de pessoas. Ela conta no seu livro que em muitas cidades que ela ia, ela recebia notícia: não venha para essa cidade, porque a cidade está fechada, não vai ter campanha. E ela viajava aos Estados Unidos. Em muitos lugares ela disse que ela ia orando, e quando chegava lá a cidade já estava aberta. Vamos completar 100 anos. E ela fugiu do ministério, até o dia que em cima de uma cama ela ouviu a voz do Espírito Santo que dizia: ou você vai aceitar o que Deus fez para você, ou você vai partir. E naquela cama, naquele momento, ela declarou: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor tem realmente um plano na minha vida, me cura, para que eu possa gastar o tempo que me resta na tua presença. E ela foi milagrosamente curada. E graças à atitude dela, de tomar posse daquela palavra, nós estamos aqui hoje. Porque o Evangelho Quadrangular está em mais de 200 países. E a unção e visão que Deus deu a ela, há 100 anos atrás, permanece viva. Deus já terminou o plano na vida da pastora Aimee, para chegar até nós. No plano de Deus, irmão, você já existia antes de nascer. Deus primeiro termina. Sabe aquela casa que você está fazendo? No plano de Deus já está terminado. Sabe aquela família por quem você está orando? No plano de Deus eles já estão salvos. Sabe, irmãos, aquela cura que você está buscando, libertação, no plano de Deus ele já aconteceu. Por isso ele diz assim, ó: melhor é o fim do que o início. Porque no início a gente não sabe ainda como é que vai ser. Se alguém perguntasse para mim há 30 anos: ó, você vai para o Parque São Bento, você vai ser pastor, você vai cuidar de famílias, cuidar de almas. Talvez na minha cabeça eu nem imaginaria onde Deus me coloca. Mas no plano de Deus ele já sabia onde nós íamos chegar. Por isso a Bíblia diz: melhor é o fim do que o início. Porque Deus não olha apenas um copo meio vazio. Deus olha e vê a bênção completa sobre a minha vida. Tem um escritor chamado Augusto Cury, escritor, palestrista, tem muitos livros. Ele fala sobre isso, ele fala sobre o Deus que nós servimos. E ele diz o seguinte numa frase muito marcante:
Muitos empregados querem ser empresários, muitos empresários querem ser políticos, muitos políticos querem ser reis, muitos reis querem ser deuses, mas o verdadeiro Deus fez-se servo de todos, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que podia dizer: eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele diz: eu vou ser servo. Jesus lavou o pé dos seus apóstolos. Você imagina isso, irmãos? O seu Senhor lavando o pé. Lá em João capítulo 13, versículo 14, a Bíblia nos fala: por isso, após lavar os pés de seus discípulos, Jesus afirmou: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Só que não quer dizer literalmente que eu tenho que pegar. Jesus estava nos demonstrando uma atitude de humildade, que eu tenho que servir. Alguém fala assim: pastor, agora eu sou um ministro. A palavra ministro quer dizer servo, quer dizer garçom. Eu sou ministro do evangelho, irmãos. Quer dizer que eu sou garçom de vocês. Eu tenho que servir vocês. Jesus, o nosso mestre, as estradas empoeiradas deixavam os pés sujos, feridos. O nosso mestre chega numa casa, pega uma toalha, coloca no ombro, pega uma bacia, coloca água, e ele começa a lavar os pés dos apóstolos. Quem somos nós que não podemos servir ao nosso irmão, que não podemos orar, dar uma palavra, parar para conversar com alguém? Quem sou eu? Quem sou eu? Que a nossa memória daqui a pouco ela se apaga, mas a bênção de Deus permanece na nossa vida. Sirva, seja abençoado. Nós vivemos hoje num mundo de competição. Todo mundo compete em alguma área. No reino dos homens que é competitivo, os primeiros são sempre os melhores. Tem que ser o melhor, passar. Já no reino de Deus, os últimos ou os pequeninos serão os primeiros. Jesus, um dia começaram aqueles religiosos da época, todos empolados. Os judeus religiosos, eles escreviam versículo, eles escreviam na testa, eles andavam, parecia, né? Alguém tudo escrito com versículo. E eles oravam, né? Eles olhavam para os pecadores e ele dizia: Senhor, te agradeço porque eu não sou como esse pecador. Eu faço isso, eu jejuo, eu oro, eu dou oferta, eu sou importante. E aí Jesus, observando, olhava o pecador do lado orando e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus disse: não sejam como esses fariseus, não sejam como esses falsos religiosos, que tem postura de crente. Tem gente que tem uma postura tão de crente, que lá no seu trabalho, lá na sua casa, na sua família, ele não fala de Jesus para você, porque você é pecador. Mas bastou você começar a frequentar uma igreja, que ele quer discutir religião com você. Falar que a tua igreja está errada, falar que o teu pastor não é de Deus, falar que essa igreja não é boa. Mas quando você estava precisando de oração, de libertação, de cura, não falava de Jesus para você. Ah, irmãos, por isso eu amo a nossa igreja. Pode entrar de chinela de dedo, pode parar um carro importado, ou pode vir de bicicleta, ou de ônibus, ou a pé. Nós olhamos para o seu coração e pregamos a palavra do Senhor, porque é esta palavra que transforma. Ninguém aqui te discriminou, olhou feio para você, pela roupa que você estava, pela maneira que você está. Não, você pode ter chegado de qualquer forma. É claro que você não vai ficar de qualquer forma, porque Deus vai fazer uma transformação, já está fazendo a transformação na tua vida. Por isso eu amo, irmãos, este evangelho quadrangular. No reino dos homens sempre compete. Quem é que faz mais, quem é que faz menos, aquele está maior, aquela igreja é grande, a minha que é grande, aquela minha dominação. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado. Deus está preocupado que a gente tenha relacionamento. Por isso, irmãos, nós cremos neste poder maravilhoso. Cremos que temos que fazer às pessoas aquilo que nós desejamos. Ouvi uma história esses dias, já preguei sobre isso, de você ser gentil com as pessoas, de você entender o lado. Alguém que foi para um outro país e chegou lá trabalhar numa grande empresa, um estacionamento gigante, milhares de funcionários. E foi alguém do Brasil para lá, pegou amizade,
com alguém daquela empresa e começou a pegar carona com aquela pessoa. E todo dia de manhã, bem cedo, eles chegavam bem cedo na fábrica, bem cedo, eram os primeiros a chegarem. E aquele motorista, né, que era daquele país, que dava carona para o brasileiro, o estacionamento vazio, ele parava longe da portaria, longe. Aí um dia o brasileiro, que nós não estamos acostumados a isso, esse dia eu estava com alguém, só tinha lugar no shopping na vaga de idoso. Aí eu que estava comigo, viu, para aí na vaga de idoso, eu já tenho quase 60 anos. E, cara, não pode, aqui é para idoso. Um dia nós vamos parar aí, hoje não. E parece que no shopping só tem vaga para idoso, né? A gente parou lá embaixo, subiu a escada, graças a Deus, estamos subindo a escada. E esse brasileiro que ele ia, e aquele amigo parava longe da portaria. Um dia ele falou, viu, a gente está chegando cedo aqui, por que você não para aqui, ó, na porta? Para pertinho aqui para nós. Ele falou, não, a gente está com tempo, a gente chegou cedo. Pode ser que chegue alguém atrasado, teve um problema, quebrou o carro, rodou, acordou tarde. E se ele tiver nesse estado, ele para mais perto, porque aí ele não vai perder a hora. Foi isso que Jesus disse, irmãos. Há muitos últimos que serão primeiros, mas há muitos primeiros que serão últimos. O que você quer que os homens façam, faça você primeiro. Dá um glória a Deus bem forte aí. O Senhor Jesus lavou os pés dos seus apóstolos. E ele ouviu os seus discípulos disputando entre eles. Quem é o maior no reino de Deus? Aí Lucas capítulo 9, verso 48. Projeta para mim, por favor. Lucas 9, 48. Os apóstolos de Jesus dizendo, quem será que é o maior? Quem vai sentar à direita de Deus no céu? Aí a mãe de um deles foi lá e falou, Senhor, eu tenho 2 filhos. O senhor pode pôr um à sua direita, um à sua esquerda lá no céu? Olha que pedido. E disse Jesus, qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que está que entre vós todos for o menor, este será grande. No reino de Deus, irmão, não é a posição que eu tenho, é o meu coração que determina o meu tamanho. O reino de Deus não é a posição, eu sou isso, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou... Tudo isso é muito bom, é maravilhoso. Mas no reino de Deus, o meu coração fala mais alto. No reino de Deus, sem esperança dos homens, adversidades parecem o fim. Mas no reino cheio de fé de Deus, as adversidades são oportunidades de um novo começo. A luta que está passando para muitos, humanamente falando, está acabado. Mas para Deus, Ele está dizendo, eu vou fazer um novo começo. Eu vou dar uma nova história. Porque quem escreve a tua história é Deus. Não são os homens. Se fosse os homens que escrevessem a nossa história, eles já tinham colocado um ponto final. Mas quando Deus escreve, o máximo que eles põem é uma vírgula. Porque enquanto Deus não determinou o fim, ainda não é o fim. É apenas o começo. Você está só passando pela prova. E você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Quem olhava para José lá na prisão, lá no poço, diria, é o fim. Deus estava dizendo, é só o começo, eu vou fazer você governador do Egito. Quem olhava para Moisés, fugindo pelo assassinato, dizia, é o fim desse homem. Mas Deus dizia, eu vou fazer de você o grande libertador de Israel. Quem olhava para Jonas no ventre da baleia, dizia, ele está acabado. Mas Deus dizia, você ainda vai ganhar muitas almas para o meu reino. Quem olhava para Jó, na sua luta, na sua enfermidade, dizia, Jó está acabado. Mas Deus dizia, Jó, eu darei um novo começo para você. E o final da sua vida, Jó, será melhor do que o começo. Deus está escrevendo uma nova história para você. Ainda não é o fim, porque o fim ainda será melhor do que o início e melhor do que você está vivendo hoje. Se você crê, dá um glória a Deus bem forte aí, queridos. Aleluia. Glória a Deus.
Hoje não é o teu fim, e sim o começo. Os pensamentos que Deus tem sobre nós são de vitória, são de bênção. Saia daqui animado hoje. Tem gente que vai chegar no fim do ano, vai ter um sentimento de tristeza. Toma cuidado com isso. Está tudo bem, a família reunida, chegou aqui bem. Mas tem pessoas que no final do ano começam a dar um sentimento de tristeza. Irmão, repreende isso. Nós vivemos dia a dia. Jesus diz, a palavra de Deus diz: nunca diga que o dia de ontem foi melhor do que o dia de hoje. Tem gente que é saudosista, vive do passado. Quando eu tinha 18 anos, irmão, não era melhor. Hoje você está mais maduro, hoje você tem experiência, hoje tem uma família constituída, hoje você conhece mais a presença de Deus, você já caminhou mais com Deus, hoje você tem mais condições de abençoar vidas, pessoas. A Bíblia diz: nunca diga que o dia de ontem foi melhor que o dia de hoje, e nunca diga que o dia de hoje é melhor do que o dia de amanhã. A Bíblia nos ensina a dizer: ontem foi bom, mas hoje será melhor, e amanhã será melhor ainda. Diga assim: ontem foi bom, mas hoje melhor. E diga: amanhã melhor ainda. Diga: 2020 foi bom, 21 foi melhor, e 22 será melhor ainda, na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós somos um milagre. E antes de participarmos dessa última ceia do ano, nós vamos dizer isso. Ai, pastor, eu queria tanto ver o milagre. Eu também gosto de ver milagre, mas eu gosto mais de ser o milagre. Você é um milagre de Deus. Você estar aqui é um milagre. Tantas pessoas não estarão este fim de ano, mas você está aqui. E se Deus investiu em você, é porque Ele conhece o teu fim, é porque Ele escreveu a tua história, e todos os nossos dias estão na palma das mãos dEle. E enquanto Ele nos estiver com os nomes nas palmas das mãos, nós estamos aqui adorando, porque quando findar na terra, vai continuar no céu. Essa canção antiga, né, pastora Regina? Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar aqui no Parque São Bento, no céu vai continuar. Mas enquanto, Senhor, não tem pressa para ir não. Posso ficar bastante aqui para ganhar alma, mas eu estou debaixo da história que Ele escreveu para mim. Que seja uma história longa, que seja uma história para você de sucesso, de família abençoada, de louvor a Deus, de construção. Que seja uma história para você, irmãos, que vai ficar marcada naqueles que cruzarem com você no seu caminho. Mas você é um milagre. Se você ainda não viu o milagre, se olhe no espelho. Quando chegar em casa, você vai ver o milagre. Você faz parte, você é um milagre.